Rádio. Novelo. O convidado de hoje é o advogado e professor de Direito Rafael Maffei. Eu chamei ele aqui para conversar sobre debate público, porque eu sei que é um tema com o qual ele se preocupa e eu também. Ele vai falar sobre o que é a esfera pública de debate hoje, o que ela já foi, o que ela pode ser e o que seria legal para a gente ter um ambiente saudável de troca de ideias. E eu espero que seja isso que você encontra aqui no Fio hoje e todas as semanas. Um ambiente saudável de troca de ideias. A gente vai falar aqui principalmente sobre esfera pública e o que é e para que serve, então eu acho que é uma boa começar com uma definição do que você entende como esfera pública hoje. Branca, a esfera pública pode ser entendida como esse espaço de interação social onde a gente apresenta as nossas razões, as nossas opiniões, onde a gente cobra explicações, cobra justificativas, julgamos as coisas de interesse público, nós protestamos, a gente expõe a nossa criatividade. Esse espaço, portanto, de interação comunicativa mais ampla da sociedade, que é composto por um conjunto de atores e de instituições que têm as suas regras próprias, mas que de alguma maneira interagem no conjunto para formar essa massa total deliberativa assim, de uma sociedade. Todas as pessoas participam, podem participar mais ativamente, podem participar mais passivamente, podem ser pessoas que intervêm muito e querem fazer com que a sua voz seja ouvida, podem ser pessoas que frequentam isso ouvindo as justificativas, as explicações dos outros, mas de alguma maneira isso forma um amálgama do que a sociedade comunica, expõe, julga, avalia, cobra. E onde acontece isso? Quais são os fóruns? São muitos, né? A gente pode pensar em instituições tão óbvias quanto a imprensa, as editoras, a gente pode pensar em universidades, que são tradicionalmente foros de discussão e debate regrado. A gente pode pensar em sociedades científicas, academias de cultura, tribunais, o Congresso Nacional, obviamente, as instituições de política representativa, escolas, né? Tudo isso faz parte desse ambiente onde a gente participa como interlocutores de uma discussão que não tem dono, que não é de ninguém, que interessa a todos sobre os assuntos que as pessoas acham que devem levar para lá. Associações de qualquer fim, onde as pessoas se reúnam para promover discussão sobre qualquer que seja o objeto do seu interesse. Pode ser, né, coleção de futebol de botão, pode ser política internacional. Hoje em dia, quando a gente pensa numa esfera pública de debate, a gente pensa em rede social, né? Mas esses espaços outros todos não deixaram de existir, né? Eles continuam existindo, mas as redes sociais chegaram um pouco acotovelando esses outros espaços e se impondo como um foro que se tornou muito central, né? E aqui eu acho que eu vou fazer uma distinção que eu queria que a gente guardasse para o restante do episódio, até para a gente refletir junto. Porque a importância das redes sociais se tornou tamanha que a gente às vezes confunde o que é a internet com redes sociais. Rede social é um tipo de aplicação específica que, né, roda na internet, que é um dos meios pelos quais informação circula na internet, mas que se tornou tão importante na nossa vida cotidiana que às vezes eu sinto que até nós mesmos representamos o que a internet tem de bom ou de ruim a partir daquilo que as redes sociais têm de bom ou de ruim. E eu acho que isso é um erro, porque tem características que a internet tem que não se confundem com características de redes sociais, que são uma forma particular de você organizar informações e interações na internet. Quem se lembra do hoje X, antigo Twitter? Quando o Twitter começou, ele se apresentava como um serviço de microblog. Portanto, ele era uma forma reduzida, compacta, de uma outra forma de organização e de publicação de opiniões e informações na internet, que era o blog, que é uma coisa que um pouco caiu em desuso. Agora está voltando um pouco, porque você tem plataformas como o Substack,
que as pessoas usam para divulgar informação ou para seguir a informação de pessoas que elas querem acompanhar, que são uma forma da gente apresentar informação, a nossa opinião, da gente colher informação num ambiente virtual, mas que não são uma rede social. As redes sociais são uma forma particular, economicamente muito potente, que se mostraram um negócio absolutamente fabuloso e que ocuparam, com uma lógica própria de um negócio que funciona como elas funcionam, um espaço central nessa forma de circulação de ideias, e eu acho que elas concorrem com essas outras formas tradicionais através de uma lógica de funcionamento que é mais eficiente para o que elas são como negócios, mas não necessariamente melhor para aquilo que a gente esperaria que fosse uma esfera pública que funcione bem, né? Acho que tem coisa que claramente serve mais ao interesse econômico da rede do que a qualidade que a gente poderia esperar de uma esfera pública boa e funcional. Porque as redes têm um tempo muito próprio, né? Muito diferente de coisas tipo o Substack, por exemplo, né? Que as pessoas escrevem longamente, em rede social mesmo, estritamente dito, tipo X e Instagram, Discord, essas coisas, a reação é muito rápida, né? Não dá muito tempo das pessoas pensarem antes de reagir. A rede funciona em torno da reação rápida. Então, o debate acaba virando um bate-boca com muita rapidez, porque é a forma como a rede funciona. Tem certas coisas que você não vai dizer na cara da outra pessoa, que você diz em rede social, assim, com muita tranquilidade, coisas bastante ofensivas e desagradáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, quando elas foram criadas e até hoje, de uma geral, os donos das redes sociais dizem isso, é que é a nova esfera pública, é a nova ágora, é um novo local onde se dá o debate, onde política está sendo discutida, né? E eles usam muito isso quando há qualquer tentativa de regulação das redes sociais, no Brasil ou fora do Brasil. Dizendo, vocês estão censurando a esfera pública, vocês estão censurando o debate público. Eu, se tivesse uma rede social, eu diria exatamente a mesma coisa, né? Porque quando você caracteriza o que você faz como a esfera pública, ou pelo menos a versão digitalizada da esfera pública, qualquer investida regulatória, legislativa, que de qualquer maneira constranja ou imponha deveres ou fragmente a sua empresa em empresas menores, porque, né, você adquirir um monopólio que seria inimaginável para qualquer outro ator da esfera pública, a não ser, sei lá, a igreja medieval. Se vocês procurarem por falas do Musk ou do Zuckerberg nesses debates regulatórios, eles fazem exatamente essa formulação. É porque isso torna o sarrafo regulatório e jurídico para você interferir na rede muito alto. E é por isso que eu acho muito útil a gente fazer a distinção entre o que é uma rede, o que é a internet e o papel que isso tem dentro de algo muito mais amplo, que é a esfera pública. Porque o que as redes fazem, muito além só do tempo, que não é o tempo do debate, o tempo da reflexão, ou mesmo da interação, que não é a interação pessoal, que se torna uma interação agressiva. Tem uma série de características da maneira como o debate acontece em redes que é, de certa forma, inclusive, contraproducente para o que a gente espera que seja um espaço onde a liberdade de expressão possa propriamente florescer. A gente caiu um pouco numa armadilha de entregar para as redes sociais esse troféu valorosíssimo que é a liberdade de expressão, e as pessoas que querem de alguma maneira dizer para as redes que elas deveriam fazer algo diferente do que elas fazem, precisam pagar o pedágio de que elas estão promovendo uma interferência, uma restrição do que é a liberdade de expressão, quando tem uma série de coisas que a liberdade de expressão precisa para funcionar bem, que eu acho que são prejudicadas pela lógica de funcionamento das redes. Então, um autor super clássico do debate de liberdade de expressão, que é o Stuart Mill, um homem da Inglaterra vitoriana, uma sociedade altamente moralista, e ele dizia: eu me preocupo com o fato de que as pessoas tenham opiniões, principalmente sobre assuntos políticos e morais, e que elas sejam refreadas de emitir essa opinião por conta do custo social e reputacional que o erro pode ter para elas, né? Então, a gente deveria pensar em como criar um espaço de interação que convivesse com o erro, para que as pessoas não fossem inibidas a ponto de se calar. O custo social do erro, hoje, é incalculavelmente maior do que jamais foi. O erro que essa pessoa cometer eventualmente numa rede corre o risco de assombrá-la por toda a vida. Se for um desses erros que, por qualquer razão enigmática,
porque a gente não entende qual é a lógica de funcionamento dos algoritmos mesmo, escala o nível de um trending topic nacional ou mundial, essa pessoa possivelmente nunca mais vai conseguir se desvencilhar isso. Só uma coisa que eu estava pensando para essa nossa conversa é a questão da esfera pública e da esfera privada. Como tudo hoje em dia é público, eu estava pensando em negociações políticas, por exemplo, que são uma parte muito importante e necessária da política. Não estou falando de discussões venais, estou falando de discussões em termos de políticas públicas e em termos de negociação mesmo. Olha, eu vou fazer isso, você faz aquilo, a gente consegue passar esse projeto aqui que é importante para mim, o outro que é importante para você. Isso não pode ser feito em público. Ou discussões acadêmicas, você com os seus colegas na academia, vocês podem estar desenvolvendo uma ideia que ainda não está madura e vocês têm que ter um espaço privado onde vocês podem debater essa ideia antes de publicar, antes que ela se torne pública. Ou uma jornalista conversando com uma fonte para entender uma história. Muitas vezes essa conversa tem que ser em off também. Também não pode ser uma conversa pública. Depois ela vai ser adaptada e vai ser tornada pública, né? Então, sem a esfera privada, que me parece também ter meio que acabado, você também não consegue avançar. No Congresso, hoje em dia, por exemplo, tudo é filmado. Eu acho que se eu estivesse no Congresso, eu ia exigir que todo mundo tirasse o celular e guardasse dentro da geladeira para poder conversar. Exatamente. Que nem a gente vê em filme de espião, né? Para dar um exemplo, filme de máfia, né? Fazer reunião na sala, na piscina com a água pro queixo. Exatamente. Reunião na sauna, Pegar um exemplo mais coloquial, assim, da minha vida, espaço de sala de aula. Os alunos, até um tempo atrás, chegavam falando, ô professor, vou gravar, tá? Quer dizer, nem falavam, né? Às vezes eu percebia que a pessoa estava gravando. Às vezes fazendo um vídeo, celular em cima da mesa. E aí eu comecei a dar o alerta de que, olha, é completamente proibido gravar a minha aula, né? E alguns alunos reclamavam, falavam, professor, mas é melhor do que eu ter que anotar, porque daí eu garanto que não perco nada. Eu falo, tudo bem, mas olha, às vezes a gente trata assuntos em sala de aula que são assuntos nos quais as pessoas podem estar desenvolvendo um raciocínio em voz alta, a coisa não sai do jeito que você esperava que fosse sair, e você não quer deixar um registro para a posteridade daquilo. Eu gosto muito de ler com os alunos livros que são, assim, assuntos candentes, polêmicos. No calor de sala de aula, faz mais sentido que as pessoas se sintam desinibidas, aí sim, para testar uma ideia que não é uma ideia boa, aí você ouve falar, mas pensa pro outro lado. Que é como eu acho que o ambiente de aula deveria ser, né? É assim que tem que avançar o debate acadêmico, mas em termos de negociações políticas também, em termos de tudo, em termos de você estar conversando com os teus filhos, dizendo para os teus filhos como é o mundo e como eles deveriam se comportar, e eles vão te dizer outra coisa, e vocês têm que ter privacidade para discutir isso, né? Não é uma coisa que tem que estar sendo gravada para depois ser postada na rede social da escola, né? Claro. E se você me permite falar uma coisa, Branca, que você fez essa distinção entre esfera pública e esfera privada, um dos autores que desenvolve, assim, o conceito de esfera pública, que é o Habermas, ele fala, olha, o que é característico da distinção da esfera pública é o fato de que tem uma parte que a gente resguarda para nós, que é a esfera privada, e tem coisas que a gente quer discutir publicamente. Isso está principalmente ligado, originalmente, né, ao exercício do poder político. Então, a esfera pública, como a gente conhece um pouco, que nasce com a ideia de que cidadãos podem cobrar as autoridades justificativas sobre como o poder é exercido, sobre como as leis são feitas, sobre como os julgamentos são feitos. Mas isso, obviamente, pressupõe que tem uma parte do que acontece na vida das pessoas que não vai ser objeto de escrutínio público, porque isso é uma condição de desenvolvimento da sua personalidade, da sua autonomia, dos seus afetos, né? Eu escolher com quem eu vou compartilhar uma coisa que é um segredo meu, é uma forma de exercício de confiança, de carinho, de amor no limite. De formação de laço também, De né? formação de laços, exatamente. Um dos efeitos que eu acho que nós estamos tendo e tendemos a ter cada vez mais dessa publicização da nossa esfera, não só privada, mas até íntima, que é um pouco o que é estimulado pela interação através de redes sociais, é que as leis e os mecanismos jurídicos que servem para proteger a privacidade e a intimidade das pessoas vão se tornar cada vez mais fortes e cada vez mais robustas. Essas leis que protegem privacidade, intimidade, honra, imagem, são o principal fundamento jurídico pelo qual autoridades públicas conseguem impedir publicação
de coisas privadas, todo mundo se lembra, no governo Bolsonaro teve um momento em que leis de privacidade, leis de proteção de dados foram utilizadas para impedir informações sobre, por exemplo, quem acessava um determinado ministério. Então eu queria falar com você sobre as leis de liberdade de expressão no Brasil, que eu suponho que sejam diferentes da americana, né? A americana é uma lei de liberdade de expressão bastante extrema, né? Basicamente, a rigor até... Quer dizer, até agora, até o governo Trump, você podia falar qualquer coisa e eles também, a extrema-direita americana, defende muita ideia de liberdade de expressão, mas assim que eles assumiram o poder, eles começaram a censurar todo mundo e hoje em dia tem várias, inclusive, palavras que são proibidas de serem usadas em documentos do governo, né? Mas como é que é a lei de liberdade de expressão aqui comparada com a de lá? Eu acho que a principal diferença é num tópico específico, que é o que a gente chama de discurso de ódio, né? Isso é uma categoria que a gente não tem legalmente definida no Brasil, e eu acho que sobre a qual existe inclusive alguma confusão, mas no sentido mais estrito, e eu acho que próprio do termo, discurso de ódio é aquele tipo de discurso que é voltado a incitar ódio contra minorias, principalmente racial e religiosa. A demonstração pública da Ku Klux Klan, a marcha pública dos neonazistas usando a bandeira da Alemanha nazista, ou vestindo um uniforme com uma suástica, né? Esse é um tópico no qual o direito dos Estados Unidos reconhece liberdade, em princípio, de você manifestar isso, porque isso valeria como uma posição política, por mais odiosa que ela seja. Tirando esse ponto específico, no geral, os sistemas não são assim tão diferentes, porque a legislação brasileira reconhece um direito de expressão individual que é muito amplo, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Isso está escrito na Constituição, então tem essa cláusula de restrição ao anonimato. Como assim? O que isso quer dizer, sendo vedado o anonimato? Então, pois é, essa é uma disputa jurídica sobre o que isso quer dizer. Mas a interpretação que eu acho a melhor é que o Estado pode investigar e eventualmente buscar descobrir qual é a sua identidade, quando você pratique uma coisa através da sua expressão que seja reconhecida como um fato potencialmente ilícito. Então, se eu faço um perfil não identificado numa rede social e eu uso aquele perfil para, por exemplo, expor de maneira indevida a intimidade ou a imagem de alguém, o Estado tem a possibilidade de, através de leis e através de atos de investigação, desvelar a minha intimidade, porque, né, esse afastamento é necessário para que eu consiga identificar quem praticou um ilícito, né? E tem circunstâncias nas quais o Estado não tem o direito de quebrar o seu anonimato, né? Então, por exemplo, sigilo de fonte, que é igualmente previsto na Constituição. Disque denúncia. Teve um debate no começo sobre se as provas obtidas através de disque denúncia podiam ser consideradas provas ilícitas, porque quem denunciava anonimamente. Agora, tem pessoas que entendem que a simples circunstância do anonimato permite que o Estado te identifique, mesmo que você não esteja fazendo nada de ilícito, porque todo mundo teria o direito de saber quem está falando qualquer coisa, né? Então tem um debate jurídico sobre isso também, mas basicamente a lei geral é que as pessoas são livres para manifestar o seu pensamento. Tirando os casos que a Constituição restringe, né? A Constituição deixa muito evidente que, por exemplo, racismo, discriminação é o tipo de coisa que a gente não deveria abrigar sob a proteção da lei, do direito. Tirando isso, o direito que as pessoas têm de expressarem as suas opiniões é um direito que é bastante amplo. Em cima dessa liberdade de base, você tem, assim, pequenos micro-regimes de liberdade de expressão, que eu acho que também, às vezes, geram alguma confusão. Então, por exemplo, o Bolsonaro falava uma série de coisas que eram absurdos, completos, durante o exercício da presidência da República, né? Uma das discussões que havia é se ele, como presidente, podia falar aquilo. Quando você ia perguntar isso pra ele, ele falava, pô, eu sou cidadão, eu tenho liberdade de expressão. E aí você fala, não, tudo bem, mas ninguém tá perguntando se você, na qualidade de cidadão, pode fazer isso. A gente tá perguntando se você, ao assumir um cargo, que é um cargo que você voluntariamente assumiu, aceita também um conjunto de restrições que está ligado ao exercício desse cargo,
que você é obrigado a cumprir. Então a gente chama isso no direito político de decoro. A lei do impeachment que prevê que uma pessoa pode perder o cargo de presidente quando ela agir de maneira incompatível com a honra e o decoro do cargo, aquilo está impondo àquela pessoa um ônus adicional que as outras pessoas não têm. Liberdade acadêmica, para pegar esse debate do Trump. Eu não posso falar em sala de aula a mesma coisa que eu posso falar numa mesa de boteco. É muito difícil para um professor de astronomia não ser penalizado na sua universidade se ele for terraplanista, né? É verdade. E terracentrista, falar que o Sol orbita em torno da Terra, né? Existem sub-regimes da liberdade de expressão que convivem com esse regime mais geral. E eu acho que uma boa parte da confusão que a gente teve no Brasil recentemente foi a falta dessa distinção, né? Então, o primeiro caso que gerou uma cassação por um candidato mentir sobre as urnas foi um candidato que no dia da eleição foi lá dizer que as urnas eram fraudadas e não contabilizavam o voto e assim por diante. Aí você vira pra mim e fala, pô, mas e se eu, do fundo do meu coração, certo ou errado, acredito que uma urna tem alguma questão de confiabilidade? Eu não posso virar pra alguém e falar, cara, tem uma coisa em mim aqui que me incomoda? Eu acho que você pode. Agora, quando você é candidato, eu assumo, então, um ônus e uma posição que decorre daquele papel específico que eu estou desempenhando naquele contexto. Então, uma boa parte do que a gente faz quando a gente debate liberdade de expressão é saber, né, em qual nível a gente está falando, porque uma coisa é o presidente da República subir num caminhão de som no exercício do cargo e falar uma coisa. Outra coisa é a testemunha de Jeová que vai virar e falar, não vou jurar a bandeira. Camadas muito diferentes. Então a liberdade de expressão no Brasil, pelo que você está falando, é bastante ampla, né? Esses casos são meio óbvios de que você não pode, se você é presidente, se você é um político, tem restrições maiores sobre o que você fala, até porque o que você fala tem consequências no mundo real, né? Se você é presidente, você pode falar e o mercado sobe, o mercado cai, as pessoas tomam ou deixam de tomar vacina, as pessoas morrem ou não, as pessoas, né? Que eu costumo dizer que é uma forma de exercício de poder. Toda lei que a gente tem sobre atos de autoridades públicas é para evitar abuso de poder e regrar as formas de exercício de poder. Palavra de presidente da República é uma forma de exercício de poder, né? Chama poder retórico. Porque é exatamente isso, provoca consequências no mundo real. A gente tem exemplos pedagógicos diários disso hoje em dia com o Trump, como a gente teve, né, com o Bolsonaro. É isso, a depender do que você fale, você provoca movimentações de tropas, né, exercícios militares, catástrofes na bolsa. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o que as redes sociais podem fazer de bom para incentivar o debate, sobre os algoritmos misteriosos e seus efeitos sobre nós, e também sobre vídeos curtíssimos e vídeos longuíssimos. Enfim, as redes têm tudo isso de efeito negativo no mundo que a gente sabe e que a gente está vendo, mas, a rigor, pensando em termos de esfera pública, as redes também, pelo menos no início, permitiram que outras pessoas pudessem participar do debate. Sei lá, alguém vai ver um filme e quer recomendar esse filme para as outras pessoas. Se você não é um crítico de cinema, ou não tem um blog sobre isso, uma newsletter sobre isso, ou seja lá o que for, você vai poder fazer essa recomendação para os seus íntimos, né? Para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas que você conhece. Se você quiser pegar essa tua opinião e amplificar ela, você vai para as redes sociais. Então, tem gente que não é crítico de cinema, mas hoje em dia pode fazer crítica de cinema nas redes. Não teria esse lado bom de uma certa democratização do debate público sobre qualquer assunto? Olha, vamos lá, assim, eu não sou inimigo nem adversário de redes. Eu tenho rede social, uso cada vez menos. Existem circunstâncias episódicas nas quais eu consigo pensar que elas, hoje em dia, ainda são úteis para mim. Mas, retomando a provocação que eu estava fazendo lá no começo da nossa conversa, Branca, eu posso me perguntar se a pessoa que viu um filme e quer botar a sua opinião do que ela viu nos filmes, ela pode ter um blog. E, de uma certa maneira, essa pessoa consegue usar as vantagens da internet, principalmente de redução a custo praticamente zero, para você conseguir emitir uma opinião que vá além das pessoas com as quais você tem contato, para botar o que ela quiser botar no mundo. E antes das redes sociais, pessoas se tornaram conhecidas através de blogs e fizeram sucesso através de blogs, não porque tinha algum algoritmo obscuro impulsionando o que aquela pessoa tinha colocado no blog por qualquer razão que nem ela sabe qual é, mas
porque as suas ideias agradavam e circulavam. Então, essa vantagem da acessibilidade maior das nossas opiniões, eu acho que é uma vantagem que é relativamente independente das redes. Ela é uma vantagem da internet. Então, eu falei aqui que eu tenho perfis de redes sociais, né? E quando eu dou uma olhada, o que aparece muito, por exemplo, que eu sigo, são algumas comediantes brasileiras que eu gosto muito. Tem uma particularmente que eu acho muito engraçada, que é a Cláudia Campolina, que tem um perfil chamado Mundo Invertido, porque ela inverte. Ela é uma mulher que propaga a dominação feminina. Julga os homens pela sua aparência. Ela fala que o sujeito passou de 30, já tá rodado. E é uma coisa absolutamente caricata, que é muito divertida, tanto pela performance dela, quanto pelos comentários das pessoas que não percebem que aquilo é uma performance. Então tem essas duas dimensões, né? Dos homens enfurecidos falando, olha aí o que o feminismo quer, que torna a coisa particularmente divertida. Eu imagino que, para Cláudia, as redes sociais tenham sido o veículo pelo qual ela explodiu e se tornou, né? Hoje ela faz filmes, enfim. E se tornou uma pessoa conhecida. E ela possivelmente fala, pô, pro meu trabalho é muito interessante, né? É muito importante. E acho que isso, sem dúvida, é um lado positivo. Agora, porque eu, né, sigo e assisto aos vídeos dela, me recomendam vários outros vídeos de comediantes mulheres. Eu sigo algumas e eu percebi que algumas vezes o feed são fotos nos quais elas fazem, propositalmente, poses muito insinuantes. Ah, uau! Eu confesso que eu não entendi das primeiras vezes que apareceu. Eu falei que parece que não tem nada a ver com o personagem, enfim. E aí um dia, se eu não me engano, foi a própria Cláudia Campolina que fez um post explicando. Falou, olha, deixa eu explicar para vocês por que de vez em quando, no meio dos meus quadros, eu coloco essas fotos altamente sensualizadas. É porque eu sei que o algoritmo do Instagram, eu desconfio, e acho que no caso dela a desconfiança é correta, porque o meu feed é a prova disso, que se eu fizer isso, o meu conteúdo vai chegar para um público masculino, a partir dos 20 anos e assim por diante, né? O que mostra o quanto existe de obscuro e de problemático na maneira como esse conteúdo que a gente coloca nas redes, imaginando que com aquilo a gente vai alcançar uma larga audiência, na verdade é distribuído para o feed de cada pessoa, né? Eu não tenho a menor ideia de para quem aparecem as coisas que eu publico. Pode ser que você me siga, que não apareça para você. Pode ser que você não me siga e apareça para você, porque o algoritmo também faz recomendações de coisas que a gente não segue. A gente não sabe, né? Ninguém sabe. É proprietário, a gente não contou para ninguém, a gente não sabe. E muda também, né? Não, e tem coisas que, por exemplo, para nós acadêmicos, né, é meio que uma regra básica, assim, de um processo informacional confiável. Você referencia suas fontes. Se você coloca um link externo num post do Twitter, do X, aquele tweet é severamente desamplificado, reduzido em seu alcance. Porque eles não querem que você saia. Acho que o Instagram é a mesma coisa. Eu não sei se mudou, porque nem tento mais, mas quando você posta um link no comentário ali da sua foto, da sua imagem, ele não é um link clicável. Se você quiser fazer um link clicável, você tem que fazer um story, tem uma certa fricção, tem um trabalhinho adicional, que é justamente para te manter ali dentro o tempo todo. Isso é a antítese do que é um processo de esclarecimento genuíno que uma pessoa deveria poder ter, porque você começa a criar trabalhos e criar obstáculos para que aquela pessoa saia dali. Ao ponto de, hoje em dia, eles privilegiarem mídias curtíssimas, vídeos literalmente de segundos, que são, obviamente, completamente incompatíveis com qualquer tipo de deliberação, reflexão, pensamento, interação, justamente porque eles perceberam que aquilo é a melhor maneira de você manter a pessoa ali naquela forma de scrolling, né? De renovação do seu feed, né? Que eles chamam de doom scrolling. Que você tá vendo desgraça. Ou então você vai ver até o dia do juízo final, né? Até o doom day, porque é eterno. Você vai perecer com o dedinho pra cima, fazendo a coisa rolar. Falando em vídeos curtos, uma coisa que eu tenho notado e que eu notei muito na última campanha presidencial americana são vídeos longos, videocasts longuíssimos, longos mesmo, longos de 3 horas, de 4 horas, coisas assim, tipo Joe Rogan e essas pessoas todas, que parece ter tido um efeito grande para virar votos pro Trump.
E é uma coisa que está bastante na moda. Então você tem pessoas como Joe Rogan e pessoas assim que não são políticos, mas que têm uma incidência muito importante no debate político, nessa esfera pública de que a gente está falando. E você tem políticos que também têm. Então agora o governador da Califórnia, por exemplo, que é um democrata, ele falou, bom, todos esses caras de extrema direita estão fazendo esses videocasts longos, isso está fazendo sucesso, eu vou fazer um também. Então ele senta com pessoas de todo tipo, mas ultimamente ele tem sentado com gente de extrema-direita para conversar. Mas é um outro extremo do vídeo curto de Instagram. São vídeos longuíssimos em que isso é uma coisa que eles falam e que faz um certo sentido, é que se você bota uma pessoa lá conversando com você, se você não é um idiota, no caso do Gavin Newsom, o governador da Califórnia, ele é meio idiota, então é um pouco diferente. Mas se você não é um idiota, você vai conseguir tirar alguma coisa dessa pessoa durante 3, 4 horas que a pessoa não queria revelar. Vai ser alguma coisa mais espontânea, mais natural, né? Isso é uma nova esfera pública, né? É o contrário desses vídeos curtos. E rola um debate que a extrema-direita está sabendo aproveitar. E eu não sei se o campo progressista, não digo nem o campo de esquerda, mas o campo progressista está sabendo fazer a mesma coisa. Tem uma coisa que é muito importante a gente guardar na mente, né? O que a gente vê da internet, no nosso YouTube, no nosso feed, é uma tampinha de refrigerante dentro de um oceano que existe de conteúdo nessas plataformas. 99% mais, né, do que existe, por exemplo, no YouTube, são coisas amadoras de má qualidade que vão atingir 1 dúzia de visualizações se atingirem. Então, um podcast como o Joe Rogan, um podcast como, né, aqui no Brasil a gente tem o Flow, o Podpah, esses equivalentes mais longos, são, assim, um grão num deserto. No caso do Joe Rogan, é um grão que atrapalha muito a engrenagem, digamos. Isso. É um grão que ele se multiplica e ele atrapalha muitas engrenagens. Isso, porque ele tem um alcance que São é dado dezenas a ele, de milhões de pessoas. inclusive, né, pela própria plataforma, porque a plataforma percebe que aquilo é algo que mantém as pessoas conectadas ali, e isso tem um efeito bola de neve, porque, obviamente, quanto mais visibilidade você der, mais visibilidade mais a plataforma pessoa bota terá, você na frente. Né? E mais, exatamente. Então, é uma disputa selvagem por atenção, no qual esses poucos episódios são os grandes vencedores. Agora, perceba que essas coisas se retroalimentam. Porque se eu tenho um videocast de 3 horas, daquele videocast de 3 horas, quantos vídeos curtos eu tiro? Não, um monte. Semanas e semanas de vídeo curto. Entende? Inclusive coisa fora de contexto, Exatamente. Coisa que você pega a pessoa no contrapé. É um perigo. Aí você vê por que a Kamala não foi falar com o Joe Rogan. As pessoas dizem, ela perdeu a eleição porque não foi falar com o Joe Rogan. Isso é uma besteira enorme. Mas ela não foi. Ela não foi, eu acho que se eu fosse ela, o Trump foi, obviamente, porque tá falando com um cara que é chapa dele, e que o Trump é mais, acima de tudo, uma personalidade, né, televisiva e tal, então ele sabe se comportar, não é um político tradicional. Eu comecei a ver reclamações dizendo, se a Kamala tivesse ido, a Kamala foi, não foi, se ela tivesse ido no Joe Rogan, a coisa teria sido diferente, e eu fiquei pensando, não, porque aquilo ia dar errado. A chance de dar errado era muito maior do que a chance de dar certo. E assim, a gente não tem muito clareza de qual é o impacto efetivo, nem do quantos votos o Joe Rogan virou, quantos não virou, você não sabe se o público já é o público que, né, estava predisposto lá. Pois é, né? Porque para a pessoa ir lá ouvir o Trump e o Joe Rogan, a pessoa já gosta daqueles dois, né? Porque... O que existe, assim, de documentado é que em determinadas situações, quando você tem um fenômeno um pouco de massa, as pessoas um pouco se juntam, porque existe uma sensação gratificadora de você ser participante de algo grande, importante, que está acontecendo naquele momento agora. Então, uma pessoa que falou o que não deveria ter falado vai sofrer as consequências do que disse. Vamos participar. E eu vou lá, eu vou fazer com que ela sofra. E eu pessoalmente, Exatamente. que nunca vi ela na vida, vou fazer com que ela sofra as consequências do que ela disse, porque eu discordo do que ela disse. E tem um pouco essa sensação de uma demanda por justiça muito imediata e às vezes maior do que a própria justiça faria, né? Quer dizer, todo mundo pede que as pessoas sejam demitidas, que as pessoas sejam presas, às vezes por coisas que não são crimes, mas estão pedindo que as pessoas sejam presas. Em muitos casos, também em situações nas quais talvez exista a percepção de que a justiça propriamente dita, né, a justiça jurídica estatal, não vai punir, né, porque é um tipo de assunto que a justiça não pune. Então,
É muito difícil para a justiça punir agressores sexuais. Racismo, porque você sempre faz aquilo depender de um tipo de prova que é difícil de você obter naquele caso concreto, que depende da aferição de um elemento psicológico intencional que você não tem muito claramente, né, configurado, porque existem defesas eficazes, né, que criam uma dúvida razoável sobre qual foi a intenção da pessoa, e no caso de dúvida razoável você absolve. Então, acho que existem também algumas situações nas quais você tem a percepção de que se aquele caso for deixado à justiça burocrática, lenta, que tem o seu tempo, que tem o seu rito, que precisa apurar as coisas, aquela pessoa de alguma maneira vai se safar, né? E a justiça, ela sofre o efeito da pressão pública, né? Do que se chamava antigamente o clamor público, que hoje em dia é o clamor das redes, né? Então, sei lá, o movimento Me Too, por exemplo, teve casos de julgamentos do movimento Me Too que aconteceram por causa do clamor das redes, que não teriam acontecido. Para alguma coisa serve, né? Teve casos assim, muitas vezes, inclusive, revertidos depois pela própria justiça. Porque, como você falou, ninguém filmou, ninguém gravou. Em geral, abuso sexual não tem evidências, né? Ninguém viu. Obviamente, o abusador não vai abusar na frente de todo mundo, se bem que alguns fazem, mas a maioria não. Mas que acabaram indo parar na justiça, porque a justiça de qualquer país, não só dos Estados Unidos, né? No Brasil também, ela responde ao apelo popular, né? Deveria, não deveria? Resposta jurídica para te dar é não deveria. Em princípio, o juiz deve julgar de acordo com o que está provado no processo e com o que é o entendimento jurídico estabelecido para a valoração daquelas provas e para as categorias jurídicas pertinentes. Na prática, evidentemente, o juiz é um ser humano como qualquer outro ser humano, e qualquer ser humano, ao exercer um ato de poder, é suscetível de ser influenciado por pressões, por paixões, por preferências, né? E na medida em que redes sociais são um engenho finamente calculado para atiçar em nós esses impulsos que são impulsos emocionais e volitivos, e para nos submeter a escrutínio, à pressão pública, né? Evidentemente aquilo tem o potencial de alguma maneira, influenciar. Mas a gente, às vezes, pode se formular essa hipótese, né? A gente teve recentemente, no caso desses que estão sendo julgados do 8 de janeiro, uma mudança, né, da situação jurídica esperada daquela cabeleireira, né, bolsonarista que pintou a estátua com batom, que se fez dela, né, personagem principal de uma campanha para denunciar as penas que muita gente julga excessivas que estão sendo aplicadas a algumas das pessoas envolvidas no 8 de janeiro. E nós tivemos um ministro do Supremo, o ministro Fux, especificamente fazendo menção ao caso dela, dizendo que ele se preocupava com o excesso das penas. Logo depois o PGR dando um parecer favorável para que ela fosse para prisão domiciliar. Logo depois o Alexandre de Moraes concedendo prisão domiciliar, né? Evidentemente, a gente tem todo o direito de se perguntar se a pressão pública exercida não só através das redes, mas também através de redes sociais. Não, nas ruas, né? Nesse caso é a campanha de um modo geral, campanha na imprensa, campanha pública por parte do Bolsonaro e dos seus apoiadores, né? E juristas nas universidades... Vamos combinar que as penas são longas. Exatamente. Ela foi condenada a 14 anos de prisão. Quem fez outras coisas mais violentas, ou o próprio Bolsonaro, e as pessoas que de fato planejaram o golpe, vão ser condenadas a quê? Prisão perpétua, que a gente supostamente não tem, né? Que tipo de regulação seria possível ter no Brasil de acordo com a lei brasileira? Olha, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, existe uma regulação. A regulação é o Marco Civil da Internet, um marco legal importante, aprovado em 2014, e o Marco Civil fez uma opção, que era uma opção que se entendia àquela altura como a mais adequada, de que sites, aplicativos, assim por diante, não respondam pelo conteúdo que é gerado pelos seus usuários. Então, as redes falaram, é só um juiz mandar uma ordem aí que eu tiro do ar. A ordem judicial eu cumpro, acabou e ponto final. Essa era uma regra que era a regra tida como adequada àquela altura em outros lugares também. Pouco tempo depois, a gente foi começando a perceber que o funcionamento e o tamanho que as redes haviam tomado fazia com que a lógica do seu funcionamento, que é o de atrair a atenção de pessoas pela maior quantidade de tempo para vender para essas pessoas anúncios publicitários no meio dos seus feeds, poderia ter efeitos negativos, porque não necessariamente aquilo que atrairá pessoas pela maior quantidade de tempo é algo que não vai gerar possíveis externalidades negativas. E aí as pessoas começaram a se perguntar se as redes sociais, as plataformas, né, de internet em geral,
deveriam continuar gozando desse regime jurídico que nenhuma outra empresa tem, ou se elas deveriam ser constrangidas a mitigar possíveis impactos negativos das suas formas de funcionamento, principalmente quando elas sejam plataformas gigantescas. Esse é um modelo de regulamentação que foi implementado na Europa. A Europa aprovou uma lei recentemente. Uma coisa que a gente tentou fazer no Brasil, mas não avançou. O lobby das empresas antirregulatório é muito grande. Esse lobby antirregulatório foi muito bem sucedido na década de 2010, 2020, quando elas começaram a ficar grandes. Gozaram, assim, de uma certa benevolência, inclusive dos governos democratas, do governo Obama, para que elas pudessem virar essas gigantes globais sem precedente na história do controle de informação da humanidade. Uma coisa que eu fico pensando sempre com rede social é que as pessoas são muito cruéis, né, em rede social. E eu não acredito, assim, talvez seja ingenuidade minha, mas eu não acredito que as pessoas sejam cruéis na vida real. Eu não acho que a maior parte da humanidade é cruel. Mas nas redes, a impressão que a gente tem é que a maior parte da humanidade é cruel. Eu não acho que isso seja verdade. As redes, eu acho que incentivam esse tipo de comportamento, né? Mas fake news, sensacionalismo, difamação, isso sempre existiu. Antes de existir imprensa, isso existia. E existiam regras para pessoas que difamavam outras, né? Havia punições já, né? Então, tem um pouco do comportamento do ser humano. As redes, elas amplificam o lado negativo do ser humano, né? E antigamente, na época do Obama, por exemplo, quando isso estava mal começando, a gente achava que elas iam amplificar o lado bom, que as pessoas iam se conectar, que iam formar comunidades, que ia haver mais solidariedade, mais debate. E não foi isso que aconteceu, né? Então, a regulação, ela tem que avançar de acordo com o que de fato aconteceu, não o que a gente gostaria que fosse, né? Exatamente. Tem uma questão importante que eu acho que vai ser cada vez mais discutida, que é a questão concorrencial. São monopólios de um tamanho inimaginável e que, é verdade, sempre existiu mentira, sempre existiu gente falando mal do outro, mas o que eu acho que é muito único é que essas coisas que a gente poderia imaginar que dentro de uma esfera pública de tempos atrás eram parcelas mínimas e irrisórias do que circulava, tenham encontrado num tipo de veículo que se tornou praticamente hegemônico, um mecanismo tão potencializador do seu alcance e do seu impacto. Se a gente quiser ter um olhar benevolente, a gente pode olhar para esse embate que as redes agora tiveram com as questões de moderação de conteúdo da seguinte maneira: eles criaram um negócio que eles acharam que ia ser bacana. Quando eles perceberam o tamanho que aquele negócio tomou, eles perceberam que eles começaram a ter que fazer uma espécie de uma curadoria automatizada daquele conteúdo, porque quando as redes começaram, a política da comunidade, de qualquer rede social, era um negócio que cabia num post-it. Seja bacana, não fale mal dos outros. E conforme as regras foram se complexificando e o volume de usuários e, portanto, de conteúdo gerado pelos usuários nas redes foi se modificando, eles tiveram que recorrer a práticas automatizadas, que são justamente os algoritmos, e práticas humanizadas, equipes enormes de moderação de conteúdo, que eles começaram a perceber que levavam a resultados contraditórios. Porque você tinha, de um lado, pessoas tentando resolver os problemas de conteúdos potencialmente danosos que apareciam, e do outro lado, o algoritmo promovendo o conteúdo danoso, que depois ia bater no departamento de moderação de conteúdo da própria empresa. Porque o conteúdo danoso vai fazer com que esse pessoal chegue lá e fique lá muito tempo, né, na rede, é justamente o conteúdo que o pessoal do departamento de moderação de conteúdo vai falar, pô, olha quanta coisa, né, tá aparecendo aqui. Olha o discurso de ódio aqui, olha a violência. E aí chega um determinado momento que elas fizeram a opção danosa de virar e falar, gente, acabou essa história, né? Então, agora é só o conteúdo. Obrigada, Rafael, super obrigada. Obrigado eu, viu? Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. E lembrando, sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa tanto nas nossas redes quanto na Apple e no Spotify.
O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Carol Pires. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem é do Bruno Lima e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.